Fala aí galera, salve salve torcida tricolor, chegando aqui no canal do Lessa com mais informações para vocês neste sábado, véspera de jogo contra o Palmeiras, mais um jogo dificílimo pelo Campeonato Brasileiro. O Fluminense tem um tabu complicado para quebrar lá no Allianz Parque, tem novidades aí em relação à possível escalação do técnico Fernando Diniz para este confronto. Vou falar disso aqui agora e também sobre um jogador que deve iniciar o jogo amanhã contra o Palmeiras, um jogador que de uma maneira geral sempre foi muito criticado, mas que ultimamente vem correspondendo, beleza? Deixa o seu like neste vídeo, por favor, muito importante, sempre contando com a participação de vocês, para que mais e mais tricolores possam assistir e também se inscrever aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal do Lessa. Sou Vitor Lessa, setorista do Flu pelas rádios Globo CBN. Se você não conhece meu trabalho, só se inscrever aí, porque você vai ter sempre informação exclusiva e muita opinião aqui no canal para vocês tricolores, beleza? Então vamos lá, vamos de informação e alguns números que eu vou trazer aqui para vocês que acho eu são números bem interessantes e para muitos talvez serão números intrigantes. Mas começando a falar, hoje o Fluminense treinou pela manhã no CT Aquelas Caxias, a última atividade antes do jogo de amanhã contra o Palmeiras, comandado pelo técnico Fernando Diniz. O time já viajou para São Paulo. E aí, muito possivelmente, a gente vai ter novidades aí na escalação. Não muitas. Talvez apenas uma modificação, o André está suspenso. E aí deve entrar o Wellington no lugar dele. E no ataque, o Ares treinou normalmente com bola. Então, é possível que ele apareça na lista de relacionados. A gente não sabe se já como titular. Eu creio que não, tá? Creio eu que o Diniz deve manter a base do time que venceu o Júnior Barranquilla, com o William, Luiz Henrique e Cano no ataque, acredito eu. Mas, enfim, vamos aguardar para ver qual será a decisão do treinador, se ele vai, talvez, quem sabe, tirar um atacante, preencher mais o meio de campo, que a gente sabe que o Palmeiras tem muita força também no meio campo. Pode ser que o Diniz nos surpreenda, mas não estou apostando muito nisso não. Só que eu vou falar bastante disso no pré-jogo, sobre, enfim, o que a gente pode esperar do Fluminense nessa partida contra o Palmeiras. Neste vídeo aqui, eu vou falar sobre o Wellington, que amanhã deve começar o jogo, porque quando sai a notícia, o Wellington, André está suspenso, o Wellington vai ser titular. E aí, muitos torcedores nas redes sociais principalmente, meu Deus, ferrou, já era, acabou, pô, que desgraça, Fluminense, enfim, caos total. Mas não é bem assim, gente. Por quê? A verdade e eu não estou falando isso aqui agora, já falei, quem acompanha aqui o canal de fato diariamente sabe disso, já tinha falado sobre isso antes. Desde o ano passado, quando o Fluminense precisou do André, ele vem correspondendo na maioria das partidas e vem fazendo jogos seguros. Fez bons jogos contra Palmeiras, Internacional, próprio Atlético Mineiro. Teve uma discussão ano passado que o Marcão acabava escalando o Wellington e tirando o André de posição, e aí o André teve uma queda de rendimento por isso, quando teve que atuar ali ao lado do Wellington. Mas isso aí também não é culpa dele, enfim, ele é primeiro volante, não tem como jogar de segundo volante, não é essa a posição dele. E aí, a verdade é que de uma forma geral, o Wellington é um jogador que, eu também já falei muitas vezes sobre isso, não teria assinado o contrato de 2 anos com ele, pela idade avançada e tal. Na minha opinião, isso foi um erro e em relação a isso, a minha cabeça não mudou. Mas eu sempre bato na tecla que a gente tem que ser justo. Eu não vou ficar aqui criticando jogador nenhum por ranço, por birra, que é o que muita gente faz, mas enfim, torcedor está no direito dele. Jamais vou contestar a vocês, torcedores, quem quer criticar por ranço, por birra, enfim, é direito de cada um também. Mas eu aqui, o meu papel como jornalista e que acompanha diariamente o clube é ser justo nas minhas análises. Como sempre falo, às vezes vou errar, faz parte também, às vezes vou exagerar, tudo tá dentro do pacote. É tudo normal, acontece e a gente vai se acertando. Mas a gente precisa ser correto. O Wellington disputou 10 jogos em 2022 e o Fluminense não perdeu nenhum com o Wellington em campo. Então, assim, o Fluminense vai para o Allianz Parque precisando vencer o Palmeiras pela primeira vez. Nunca venceu lá no Allianz Parque. Nunca venceu. E vai ter o Wellington em campo que não perdeu ainda esse ano. Será que é um sinal? Pode ser um sinal. Evidentemente, estou brincando em relação a isso porque não garante absolutamente nada. É só uma curiosidade. Foram 7 vitórias e 3 empates nos jogos em que o Wellington entrou como titular ou entrou no segundo tempo. E aí eu consegui alguns números aqui dele.
Ele é o primeiro jogador do Fluminense em precisão nos passes, 93% de acerto. Aí você vai falar pra mim e falar, pá, você tá de sacanagem. E o Ganso, pô, tá jogando vôlei no Fluminense? Mas, gente, calma, isso é uma média. Assim, o Wellington jogou muito menos jogos que o Ganso e que o André. Ele deu 392 passes, acertou mais de 370. O Ganso, por exemplo, tem aí um índice de acerto de 89%, mas o Ganso deu mais de 1.000 passes, ele jogou muito mais. Então o índice dele é menor também porque ele dá mais passes e, consequentemente, também erra mais. Isso não quer dizer que o Wellington tem uma qualidade maior no passe que o Ganso, pelo amor de Deus. Vamos lá, a gente tem que saber, os números dizem muita coisa, mas também não dizem tudo. A gente tem que contextualizar esses números. O André, por exemplo, ele tem um pouquinho abaixo de 92%, mas o André também jogou muito mais. Então o índice do André também é excelente, também é muito bom. Erra poucos passes. Mas aí, por isso que não dá para ficar comparando só com os números. Ah, o Wellington acerta mais passes que o Ganso. Não é assim, é uma média. E dentro da média dele, a relação número de passes com o número de acerto de passe, o Wellington tem um número de 93%, que neste momento, repito, em média, né, ele tem o melhor número do elenco. No geral, pelo Fluminense, são 41 jogos, ele tem 29 vitórias, 10 empates, só perdeu 5 vezes e tem um aproveitamento de 72%. É inegável para mim que o Wellington é um jogador muito experiente, ele não é esse pereba que sempre quiseram pintar dele, sabe? Eu acho que ele foi muito... serviu de bode expiatório também para muita coisa. É claro, eu repito, não é um jogador que eu teria assinado por 2 anos, mas é um jogador que está se mostrando útil. É um jogador que dentro do elenco, ele, quando você precisa dele, ele te dá uma resposta. É um cara que todo mundo gosta no elenco, ele tem uma certa liderança ali, e é um jogador comprometido, é um jogador profissional acima de qualquer coisa. E acho que esses números também ajudam a corroborar nesse sentido. Então por isso na verdade eu não esperava. Tá? Eu não sabia que o índice de acerto de passe deles, por exemplo, é tão bom. Mas se você reparar, a gente não vê o Wellington perdendo errando muitos passes. Né? Ele pode perder uma bola aqui, outra ali. E não há nada que ele tenha feito nos últimos jogos que justifique, né, críticas e mais críticas em cima dele. A verdade é essa. É um jogador que não é utilizado assim com tanta frequência, mas nos momentos em que ele entra, ele acaba sendo ok, fazendo a parte dele. Ele é um jogador, é um primeiro volante, é um cara que tem a função de desarmar e de iniciar o jogo. E fazendo isso normalmente, ele consegue ir bem. Ele tem um desempenho razoável dentro daquilo que ele se propõe a fazer. Então por isso é importante contextualizar tudo e, para mim, na minha opinião pelo menos, não é nenhum bicho de 7 cabeças o Wellington ser titular amanhã. É claro que o Wellington é melhor, não tem discussão, ninguém vai aqui tá insinuando que o André não faz falta. É evidente, o André contra o Curitiba, realmente, se ele repete uma atuação daquela, não ia fazer falta. Mas é claro que o André para mim, o ponto de equilíbrio do Fluminense hoje. É um jogador quase que insubstituível talvez, assim, a longo prazo, a médio e longo prazo, você pode perder ele para um jogo. Né? O Fluminense não creio que a ausência do André, por exemplo, vai ser tão determinante para um jogo, mesmo contra o Palmeiras. Eu, pelo menos, acredito nisso. Agora, você perde ele por 2, 3 jogos, aí realmente é um problema sério. Então é isso, vamos ver o que vai acontecer amanhã. A gente vai seguir apurando aí para ver se a gente consegue alguma informação mais precisa em relação à possível escalação, mas certo é que volto aqui amanhã, pré-jogo aqui no canal do Lessa, já pela manhã, como sempre, com todas as informações sobre esse jogo, também sobre o Palmeiras, como que o Palmeiras vai chegar e vem num momento incrível na temporada, com um grande desempenho, não no Campeonato Brasileiro, mas na Libertadores, com números excelentes. E hoje eu também vou trabalhar na transmissão do jogo do Vasco, então é muito possível que eu só retorne realmente para o pré-jogo já na manhã deste domingo, falando tudo sobre esse confronto. E olha, eu vou te falar, eu tô numa boa expectativa para o Fluminense quebrar esse tabu e ganhar o Palmeiras lá. Pelo menos eu tô
sei lá, tô confiante. Talvez tenha sido a chegada do Diniz, né, que acaba gerando uma expectativa maior, uma mudança ali de clima, e tomara que assim seja. Está na hora já de quebrar esse tabu. Beleza, pessoal? Deixe seu like aí, se inscreva, comente aí o que vocês acharam sobre isso. Se inscreva no canal, que é muito importante, conto sempre de vocês. Já com um cenário novo aqui, ainda vai mudar bastante ainda. Tá só começando, tem muita novidade vindo por aí. E claro, a participação de vocês é fundamental aqui pro crescimento da família Lessa no YouTube, beleza? Tamo junto, valeu!